Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma lição. Lição de número 5, que tem como título Jesus é Deus. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa leitura bíblica em classe também se encontra no Evangelho de João, o capítulo 1, versículos do 1 ao 4 e versículos do 9 ao 14. A nossa palavra-chave de hoje é Emanuel, que, como você deve saber, significa Deus conosco, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Nós temos aí diversos textos que podem elucidar esta verdade. O próprio texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e outros versículos também, como na nossa leitura bíblica em classe, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 4 vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, isso se refere ao Senhor Jesus Cristo, porque o versículo 9 vai dizer: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa é a luz verdadeira. Não João Batista, como no versículo 7 e versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar. E Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Portanto, essa luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. E o versículo 10 vai dizer: e o mundo foi feito por ele. Ou seja, essa luz que criou o mundo, que fez o mundo, é o Verbo que fez todas as coisas. Verbo este que todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, Deus. Após a ressurreição de Jesus, no capítulo de número 20, o seu discípulo Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus e apareceu aos discípulos. Então, quando ele chega, os discípulos dizem: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Depois de 8 dias, eles estavam reunidos novamente, e agora Tomé estava com eles. Jesus se apresenta, dizendo: paz seja convosco, e diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé declara no versículo 28: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele reconhece que Jesus é Deus. E em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, o texto diz a respeito de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na Nova Almeida Atualizada diz: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. E no texto de Filipenses, capítulo de número 2, fala a respeito do esvaziamento de Cristo. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele autolimitou-se. Ele simplesmente, por livre decisão, decidiu não usurpar ser igual a Deus, reduzindo-se à imagem de homem, reduzindo-se à forma humana para servir, para ser obediente até a morte e morte de cruz. E em 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Quem é este que é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Seus atributos absolutos.
Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Ou seja, os atributos absolutos ou incomunicáveis são atributos exclusivos de Deus que ele não comunica a nenhuma outra criatura. E o Senhor Jesus, ele possui estes atributos. Vejamos. Eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porém, o ponto que destacamos aqui para esta lição é o fato dele ser o Pai da Eternidade. Esse texto refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado de Deus Forte, ou seja, Jesus é Deus. Pai da Eternidade. Ele não é um fruto da eternidade. Ele não é o filho da eternidade. Ele é o Pai da Eternidade. Ok? Então o Senhor Jesus, ele possui o atributo divino de eternidade absoluta. Ainda em se tratando da eternidade, Miqueias capítulo de número 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é esse Senhor que sairá de Belém para ser Senhor em Israel? Senhor este cujas origens são desde os tempos da eternidade. Em Mateus capítulo 2, foi perguntado aos magos que vieram do Oriente a Jerusalém onde havia de nascer o Cristo. E no versículo 5 eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa é uma referência clara ao texto que acabamos de ler em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ou seja, o Senhor Jesus é este Senhor que viria de Belém para ser o guia, para ser o Senhor de Israel. E o detalhe do capítulo 5, versículo 2 de Miqueias é que a sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é eterno, ele possui o atributo da eternidade, atributo este que só Deus possui. Jesus é onipotente. Existem alguns textos que falam sobre a onipotência de Jesus, mas o Apocalipse capítulo 1, versículo 8, as palavras de Jesus são: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O fato dele ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, já mostra a sua eternidade. Atributo esse que já falamos anteriormente. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa que ele é onipotente. Jesus possui o atributo da onipotência. Em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, naquele contexto, Jesus estava designando aos discípulos a pregação do evangelho a todo mundo. E no versículo de número 20 ele vai dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é onipresente. Ele está conosco. Quantos discípulos não existe no mundo, não é? Então, ele está com qualquer um que o invocar. Ele está presente, ele é onipresente. Atributo este apenas vindo do próprio Deus. Então, Jesus é Deus. Ele possui o atributo da onipresença. E Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nas igrejas da Ásia, ele vai declarar para estas igrejas que conhece as suas obras, né? Capítulo 2, versículo 2 vai dizer: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos. Ou seja, Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece todas as obras de todas as igrejas, de todas as pessoas. Ele é onisciente.